E aí, galera, tudo bom? Então, vamos lá. Hoje, o que a gente vai começar a ver? Uma matéria super nova, tá? Que exige os pré-requisitos que eu tanto falo para vocês. Verbo, saber o que é verbo, saber classificação, tudo isso, tá? Isso não tem nada de novo. O que acontece? O período composto, que é aquele formado por mais de uma oração, a gente vai ter classificação dessa oração. Não é classificação do verbo, porque o verbo a gente sabe classificar, não é? Verbo transitivo direto, transitivo indireto. Isso aí a gente já aprendeu, né? Em nome de Deus. Agora a gente vai classificar o nome dessa oração. A gente vai analisar o que está junto dela para poder classificar. Isso é o período composto, quando eu tenho duas orações juntas, unidas por um conectivo. Lembra? Que pode ser também chamado de conjunção, é a mesma coisa, tá? Aqui nas orações coordenadas, o que acontece? Eu vou ter um período composto, ou seja, um período com pelo menos dois verbos. Eles vão ter uma relação entre eles, óbvio, né? Uma relação de sentido. A relação sempre tem a ver com sentido, com significado. E eu preciso que vocês, nessas orações coordenadas, façam uma coisa que eu nunca falo para fazer, que é decorar o nome. Por quê? Porque as próximas, essas aqui, as coordenadas são só essas, são só 5. Quando a gente entrar em subordinada, desculpa, a gente vai ter muita classificação. Então, eu acho melhor, tá? Eu estou falando de mim. Eu acho melhor essas aqui, vocês decorarem os nomes. Por quê? Porque as próximas têm muito mais nome para a gente poder decorar. Então, eu prefiro que essa daqui você já sabe o que é, né? Porque você já sabe qual é a conjunção de cada uma e tal, do que quando chegar na subordinada, ficar, ai meu Deus, o que é coordenação, o que é subordinação, tá? Não vamos fazer assim, não vamos fazer desse jeito. Podemos combinar assim? Se vocês acharem um outro jeito melhor, vocês falem comigo e a gente combina. Eu acho, por enquanto, que desse jeito é melhor, tá? Vamos lá, o que acontece? A coordenação é a forma em que as orações se encontram e, na gramática, né, no livro de vocês está escrito que elas não têm relação sintática entre elas, elas não têm dependência sintática entre elas, né? Uma pode existir sozinha, livre uma da outra. Né? Elas são independentes, tanto sintaticamente quanto semanticamente, em relação ao significado. Isso é verdade? A gente vai ver que vai funcionar para muitas orações. Mas a relação de significado, ela fica. Ela vai ficar, porque eu não escrevo uma coisa à toa, do nada. Né? Mas facilita na hora de separar as orações coordenadas das subordinadas. Por exemplo, ó, as luzes apagam-se. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Aqui, eu não tenho nenhuma conjunção, né? Eu não tenho nenhum conectivo juntando essas orações. Ó, não tenho não? Tenho sim, eu tenho o E. Né? Presta atenção, as luzes apagam-se, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Eu poderia ter falado essas orações separadamente, ó, como eu coloquei aqui embaixo. As luzes apagam-se. Tem sentido completo? Tem. Abrem-se as cortinas. Também tem sentido? Eu tenho o verbo, o que está sendo aberto? Tenho, né? Mas preste atenção. Intencionalmente, eu escrevi elas juntas por quê? Eu estou no espetáculo, né? Eu estou num teatro, sei lá, num show. Então, as luzes se apagam, as cortinas se abrem e o show começa, né? Então, é claro que eu tenho uma intenção na hora de escrever isso aqui. Agora, aquele conceito que eu disse para vocês, né, que está no livro, que diz que elas são independentes, quer dizer que cada oração tem um sujeito, verbo e complemento. Né? Elas não precisam da outra oração para a gente poder ver o complemento, para a gente poder ver o objeto. Né? A ideia dela é fechadinha. Então, ok, funciona para a gente entender isso. Tá? Então, se eu quisesse escrever separadamente essas orações, eu poderia? Poderia. E eu resolvi reunir num período composto, né? Eu tenho aí 3 verbos. Apagam-se, abrem-se e começa. Tem o período composto? Tenho. Por que eu sei que é por coordenação? Porque elas são independentes entre elas. E eu tenho um conectivo ali que é de coordenação, que é o E. A gente vai ver que são 5 classificações. Ó, eu tenho 3 classificações com a letra A. E depois de toda explicação, eu tenho uma conclusão. Vocês vão entender por que eu falei isso. Tá? Porque eu tenho aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Né? Eu tenho um problema para levantar esses 2 dedos juntos. Mas tudo bem, vamos lá na aditiva. Qual é a ideia da adição? Ah, professora, você está só colocando mais uma informação? Eu estou adicionando um fato, né? Eu estou adicionando mais uma informação. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Chico Buarque não só canta, mas também compõe muito bem. Mas também, como também, e
Repara que assim, o E, ele é a conjunção, digamos, que reina, né? Que é o exemplo maior para representar a coordenada aditiva. Porém, não é só o E, a gente viu ali, ó, mais também, né? Então, prestem atenção, a ideia é muito mais semântica, tá vendo? É muito mais relacionada ao significado. Eu sei que eu estou adicionando uma informação ali. Eu estou querendo dizer o quê? Que ele não só canta, ele também compõe, né? Porque eu tenho cantor que só canta, e tem cantor que também compõe, assim como tem compositor que não canta. Né? Então, eu estou informando o quê? Que ele canta e compõe, tudo bem? E reunir isso em um único período, através da conjunção e, mas também, nem. Reparem que o nem, ele é a junção da conjunção e, mais o advérbio não. Então, você não precisa desfalar e nem. E nem estaria meio que condenado aí pela... Meio não, é condenado pela gramática. É claro que quando a gente fala, a gente não pensa nisso, mas na hora de escrever a gente tem que ter atenção, tá? Vamos lá para adversativo. O que acontece na adversativa? Eu estou tirando informação, então? Não. Eu tenho aqui uma quebra de expectativa. Eu vou dizer uma coisa e logo depois eu falo, mas, porém, contudo. Lembra? Por exemplo, quando você pede para sua mãe para sair, ela deixa. Você vai, mas tem que voltar 11 horas da noite, tá bom, querido? Ou seja, vai quebrar a expectativa por quê? Quer ficar na rua até mais tarde, né? Então... existe a informação, você está adicionando outra informação? Tá. Só que existe uma quebra de expectativa. Não é igual na aditiva que você está dando mais informação. Aqui você está dando mais informação? Tá. Mas existe uma quebra de expectativa. Tá? Olha só. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Olha que romântico. Né? O amor é difícil, mas ele pode acontecer. Não quer dizer que o fato dele ser difícil não quer dizer que vai acontecer. Né? Olha aqui. O time jogou muito bem. Entretanto, não conseguiu a vitória. Né? Ou seja, olha que quebra de expectativa enorme. Cara, o time jogou muito bem, mas não conseguiu vencer. Né? Não é ruim, não é triste. Ou seja, a informação mais importante está sendo introduzida pela conjunção mais, entretanto, contudo, porém, que são as conjunções que representam a oração coordenada sindética adversativa. Por que eu falei sindética? Eu não estou dizendo aqui que elas são introduzidas por conjunções. Cada conjunção vai ter um significado. A gente viu lá que a aditiva tem o e, o nem, o mais também. Aqui eu tenho mais, contudo, porém, entretanto. A outra oração, né? Porque eu tenho o verbo ali, ó, o time jogou muito bem, eu não tenho conjunção nenhuma. Como é que eu vou chamar essa oração? De oca. Na casa do índio não tem síndeto. O que é síndeto? Conjunção. Por que eu falei oca? É claro que não é uma oca. É porque é oração coordenada assindética. Então, para vocês não esquecerem, oca. Tá? Oração coordenada assindética. E como é que é o nome da outra oração? Entretanto, não conseguiu a vitória. Oração coordenada sindética, porque eu tenho a conjunção adversativa. Tá? Essas são as classificações. Os nomes que elas vão receber. Calma. Se você conseguir lembrar do oca, você vai lembrar da outra. Tá? Daqui tem o síndeto, da sindética. Vamos lá. Alternativa. A alternativa que vai trabalhar com opções. Né, com alternativas. Então, aqui eu coloquei o exemplo, ó, diga agora ou cale-se para sempre. Eu poderia falar assim também, ou diga agora ou cale-se para sempre. Né, é muito comum eu já começar a oração com ou. Se eu já começo com a conjunção e também tenho a conjunção na outra, as duas vão ser sindéticas alternativas, tá? Aqui eu tenho diga agora, oca, ou cale-se para sempre. Oração coordenada sindética alternativa. A alternância, ela também acontece com o uso de verbos repetidos. Sabe aquele time daqui do Rio? Aquele time, Flamengo, quase ninguém conhece, sabe? No hino deles, tá escrito algo assim, ó. Seja na terra, seja no mar. Então, aqui, ó, a emoção foi tanta que até tirei o slide do lugar. Até fiquei até arrepiado. Ó, qual é a ideia? Seja na terra, seja no mar, vencer. Qual é a ideia? Vencer, seja na terra, seja no mar. Vencer, ou na terra, ou no mar. É vencer que importa. A ideia é essa, né? Acontece sempre. Claro que não, né? A gente fica frustrado, né? Arranca os cabelos, mas tudo bem. Então, a ideia da alternância também pode acontecer com a repetição do verbo, tá? Seja na terra, seja no mar. Aqui eu coloquei, ó, estarei lá, quer você permita, quer você não permita. Quer você queira, quer você não queira, estarei lá. Né? Aqui dá até uma ideia de concessão. Mesmo que você não queira, eu vou. Por quê? Porque eu sou ruim. Né? Então, repare, eu posso ter alternância tanto com a repetição da conjunção ou
ou já, né? Já, ora, ou com os verbos, né? Quer, seja na terra, seja no mar. Tenho certeza que por causa do Flamengo vocês não vão esquecer. Explicativa. Vamos lá agora. A gente já passou pelos 3 As, né? Aditiva, adversativa e alternativa. Vamos entrar na explicativa agora. Na explicativa, o que eu tenho? Eu tenho a justificativa de uma declaração. Eu declarei, alguém disse alguma coisa, isso é uma declaração. E aí vem a justificativa. Ó, vou embora, que cansei de esperá-lo. Vinícius devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro. Repara, esse porque estudou o dia inteiro é a justificativa de eu falar que o Vinícius devia estar cansado. Ele está cansado de fato? Eu não sei. Né? Tem uma fofoca aqui. Né? Eu não sei o motivo dele estar cansado. Eu estou dizendo que eu acho que ele está cansado, por quê? Porque eu sei que ele estudou o dia inteiro. Ele estudou o dia inteiro, ele está cansado? Pode não estar, pode estar tranquilão. Né? Mas Vinícius devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro. Tá bom? Entenderam essa relação? É muito importante entender isso, tá? Eu tenho a justificativa pelo que se fala, pela declaração, tá? Eu não tenho aqui a afirmação, por exemplo, o motivo pelo qual o Vinícius está cansado. Eu não tenho isso, né? Eu não sei, de fato, o motivo dele estar cansado, se ele está ou não. Se eu falo assim, Vinícius está cansado porque estudou o dia inteiro, já é diferente. Por quê? Eu estou afirmando que ele está cansado. E eu sei que ele estudou o dia inteiro. É diferente. Eu tenho a causa dele estar cansado. Que aí já é uma classificação de uma outra versão que a gente vai ver depois. Agora, quando eu falo Vinícius devia estar cansado, aí eu tenho o quê? Uma possibilidade. Eu estou declarando isso. Ele está mesmo? Não sei. Né? Cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Né? Hoje é o aniversário dele. Né? Então, cumprimenta ele. Cumprimente-o. Tá bom? Eu tenho uma justificativa por uma declaração que é feita. Aqui, essa outra oração que eu falei para vocês que a gente vai aprender depois, tem o nome de subordinada adverbial causal. Eu coloquei uma observação ali embaixo. E aí eu fiz a diferença para vocês perceberem e não esquecerem, porque é muito importante. Quando a gente chegar nessas aí, subordinadas adverbiais, vocês vão ver que pode confundir bastante. Por quê? Porque a conjunção é a mesma. Pode ser o porquê, pode ser o pois, tá bom? A criança devia estar doente, porque chorava muito. O fato é que a criança estava chorando agora. Eu não sei se ela estava doente ou não. Eu estou falando que ela devia estar doente, por quê? Porque o conhecimento é que ela estava chorando muito. Né? Então, chorar, o fato dela estar chorando é a justificativa de eu dizer que ela devia estar doente. Olha a diferença. Henrique está muito triste porque perdeu seu emprego. Ele está triste e eu sei o motivo pelo qual ele está triste. É a causa, é o motivo dele estar triste. Né? Não é que Henrique devia estar triste, ele está triste. Ok? E a última é a conclusiva. É o quê? Eu vou ter a conclusão de um fato. Não tenho dinheiro, portanto, logo, então, por isso, não posso pagar. Como é que eu vou pagar sem dinheiro? Né? Trabalha com escambo? Não trabalha. Então, não tenho dinheiro, pago quando puder. Não estou negando. A situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Essa é uma construção que a gente quase não usa, né? Agora existe nos livros, cai nas provas, eu preciso falar para vocês. Esse pois está depois do verbo, né? Por que eu sei que ele é conclusivo? Porque eu posso substituir por logo, colocando antes do verbo. A situação econômica é delicada. Logo, devemos agir cuidadosamente. Né? Se eu usar o porquê, o pois, a situação econômica é delicada, pois devemos agir cuidadosamente, fica sem sentido. Né? A situação é delicada, pois devemos agir cuidadosamente? Não. Eu sei que esse pois é conclusivo, por quê? Porque eu posso substituí-lo por logo antes do verbo. A situação econômica é delicada, logo, então, por isso, devemos agir cuidadosamente. Ok, gente? Não é difícil. Agora, o que eu sugiro? Que vocês peguem, tipo assim, conclusiva. Qual é a conjunção que representa? O logo, portanto, por isso. Né? Então, pega uma. Professor, eu vou ter que decorar todas de cada uma? Decora uma, pelo menos. Porque você vai poder substituir, se você ficar na dúvida. Né? Você está vendo um E ali. Ele pode ser conclusivo. Substitui por logo, vê se vai funcionar, vê se vai ter sentido. Tá? É a mesma coisa com a explicativa, com a aditiva, com a adversativa e com a alternativa. Decora uma de cada, uma conjunção de cada. Porque aí, na dúvida, você vai substituir. Tá? No finalzinho aqui eu coloquei um mapa mental, só para vocês estruturarem, se vocês quiserem copiar no caderno de vocês, ok. Mas tenham em mente que é muito importante vocês saberem essas 5 classificações. Tá bom? Qualquer coisa vocês me escrevam.
tirem as dúvidas de vocês e a gente se vê na aula. Um beijo.